Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. Alura.com.br. Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada, você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada, beleza? Bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje... Não tá tendo convidado hoje. Tem convidado, olha aí, né, cara? Hoje é eu e você. Você e eu. Convidado. Brincadeira, a gente já fez essa piada também antes, mas o que a gente vai falar hoje, Ramon? Hoje a gente vai contar um pouco de como foi 2016, cara. Vai ser uma recapitulação de 2016. Tudo que aconteceu de bacana. A pauta fria, né? Pauta fria, né? Aquela famosa pauta fria, exatamente. Mas vai ser legal que hoje é o último episódio do ano, o último episódio de 2016. Vamos falar um pouquinho aí sobre nossa evolução no ano todo, como é que a gente foi. Vamos falar um pouquinho de estatística também, acho que é legal. O pessoal tem curiosidade, o pessoal que ouve a gente tem curiosidade de saber. Vamos falar um pouco do que a gente evoluiu, do que a gente conseguiu e conquistou nesse ano. Isso aí. Bom, primeiro falando então um pouco de estatística, né? Nesse ano de 2016, a gente teve 285 mil reproduções, Ramon. Porra, velho. Reprodução lá caralho, hein? E antes de a gente ficar continuando e falando de só coisas ensaiadinhas aqui, de números que a gente tem, eu vou falar pra você que, cara, é um número que me cativou, assim, que eu não esperava. Eu juro pra você que eu não esperava esse número. É muito nada a ver, né? A pessoa falar assim, eu acho muito ruim. A pessoa fica assim, eu não esperava todos esses números, eu não esperava não sei o quê. Mas realmente a gente não esperava esses números. Porém, eu acho que nossa quebra ali foi em 100 mil, né, cara? Lembra que a gente tava esperando 100 mil? Lembra. 100 mil reproduções. Ansiosamente a 100 mil reproduções. As 100 mil reproduções, assim, foi uma ansiedade pura. E depois disso, foi ficando mais... Não foi ficando... A meta não foi ficando tão difícil, assim, do tipo... Nossa, e agora é 200 mil? Não, sabe, ficou... agora eu quero 500 mil, né? Não, eu acho que uma coisa que é importante comentar é que, assim... Não é porque a gente não esperava que fosse chegar em 200 mil que a gente não ficou naquele negócio de falar assim, porra, vamos tentar crescer, vamos tentar aumentar, entendeu? O não esperava é diferente. O esperava, sei lá, 5 milhões, mas infelizmente não aconteceu 5 milhões, né? Os 200 mil tava na faixa ali que a gente trabalhou pra chegar, né? Então eu acho que é bom comentar isso aí, porque senão fica aquele negócio que você falou, né? Não, pô, o cara recebendo o Oscar, né? Não, eu queria agradecer aqui, pessoal, aqui, obrigado e tal. Pra falar assim, que a gente esperava bem mais, né? A gente esperava assim... A gente não cresceu muito em 2016, quanto a gente cresceu em 2015. Questão de crescimento mesmo, nossos números vão continuar aumentando, porque é um número total, né? Um número total de reproduções. A gente começou em 2015, no meio de 2015, então não tem nem como a gente comparar um ano com o outro, porque foi metade de um ano. E depois agora tem o ano inteiro de 2016. Quem sabe 2017 a gente consiga comparar o ano todo com o ano de 2016. Acho que vai ser mais justo. Mas a gente teve um crescimento bastante no ano passado e no começo desse ano. E nesse ano inteiro, assim, foi mais estável, né? Tipo, nossas reproduções semanais e mensais estavam mais estáveis, só que crescendo a cada dia, né? Uma coisa que a gente sempre comenta, assim, entre a gente, né, cara, é que
quem escuta podcast, né? O Já é um ouvinte de nicho, podcast já é um nicho, né? Exatamente. E aí tecnologia é mais um nicho ainda. Cara, e a gente já fala de assunto específico. Então, cara, eu acho que a gente pode olhar pra trás, assim, pra essa trilha que a gente percorreu e ver que a gente conseguiu um alcance muito legal, cara. Levando isso em conta, né? Que a gente é o nicho do nicho, né? Vamos colocar assim. Sim. Então, isso é muito massa, cara. Porque, cara, as pessoas conhecem e reconhecem a gente. E isso é incrível, sabe? A comunidade é um mundo pequeno, assim, relativamente pequeno. Não é como, sei lá, um podcast que fala de cultura pop, por exemplo. Cultura pop, qualquer pessoa pode escutar sobre isso e o cara vai entender, o cara vai se identificar. Ou com alguém que fala sobre coisas do cotidiano, por exemplo, o cara vai se identificar com aquilo. Mas sobre o que a gente fala, a gente é muito específico, né? Então as pessoas não é todo mundo que vai se identificar com, sei lá, um podcast de Angular versus React, por exemplo, sabe? Exatamente. Não deixa de ser um nicho, né? Mas é um nicho bem menor do que o de cultura pop. Mas, bom, nesse ano que a gente teve 285 mil reproduções, e quando a gente fala reproduções aqui, é pessoas que deram play lá, que deram play tanto no SoundCloud, ou que baixaram no agregador lá do seu celular, porque hoje em dia, principalmente em casa, assim, a gente não baixa mais, né? Eu sou um fã de podcast, tenho meus feeds aqui, e eu não baixo o podcast, é muito difícil. Eu baixo quando eu vou, sei lá, vou pegar um ônibus, vou pegar um avião, vou fazer uma viagem, vou fazer alguma coisa, eu baixo o podcast porque eu sei que eu vou estar sem internet, ou estar com uma internet mais limitada, que é o 3G ou 4G na rua. Mas em casa eu só dou o play lá, faço o streaming mesmo e tá tudo certo. Então quando a gente fala reproduções, são pessoas que fizeram o streaming do nosso feed ali, seja no agregador, seja dentro do SoundCloud, seja lá pelo site, no widget do SoundCloud. Essa reprodução é equivalente a pessoa dar um clique lá para ouvir o episódio. E dessas 285 mil, a gente tem um total hoje de 320 mil, hein, Ramon? Olha aí, cara. É um número bem legal. A gente não costuma ficar falando de números, não sei se é bom ou não é. A gente é novo nesse negócio também, temos aí 1 ano e meio. A gente não sabe se é bom ou não mostrar números, essas coisas, mas é legal aqui falar pra vocês, né? A maioria das pessoas que ouvem a gente, muito delas apoiam financeiramente o nosso trabalho, então acho legal a gente falar como que tá sendo o crescimento, alguns números. Acho importante a gente dar esse tipo de informação. Então, de novo, 320 mil visualizações, né, reproduções, na verdade, e 285 mil foi nesse ano de 2016. Bom, e de episódios, Ramon? Cara, episódios, cara. Esse ano a gente gravou incríveis 52 episódios, Montanha. Olha só, cara. Pô, cara, isso é uma coisa que a gente sempre bate martelo, eu vou continuar batendo, que é a nossa periodicidade. Isso é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de falar do Dev na Estrada. Tem gente que fala assim, nossa, o trabalho de vocês é incrível, que legal, puta, edição é foda, não sei o que. Fala, cara, tudo isso você põe aqui do ladinho, realmente, edição é complicado, não sei o que, mas, cara, a periodicidade é o fator-chave que a gente acha que é o que mantém a gente vivo. Eu acho que é o que manteve vivo, o que fez a gente ficar vivo até hoje, né, Ramon? Com certeza, cara. Ter a periodicidade, que eu sei que, cara, se a gente falhasse um dia, seria a brecha pra gente falhar vários dias. Então a periodicidade foi o que manteve a gente vivo e isso saiu uns 52 episódios, né? Se a gente falhasse um dia, abriu uma jurisprudência, cara, olha que bonito. Bonito, cara. Bonito. Essa palavra bonita é foda. Bonito. Uma estatística interessante que a gente levantou aqui, que acho que é legal comentar, durante esses 52 episódios, cara, a gente falou sobre 24 temas diferentes, foram 24 pautas, né, diferentes que a gente conversou e trocou ideia aqui no podcast, e a gente entrevistou 28 pessoas, cara, olha só, 28 pessoas, cara, a gente pra caramba, eu acho. Foi mais entrevistas do que pautas, né? A gente tentou, assim, a gente tenta, né, no máximo fazer sempre uma pauta, uma entrevista, mas às vezes acontece de ter mais entrevistas ou mais pautas na semana, mas aí no total foram 24 pautas, 28 entrevistas, a gente entrevistou gente pra caramba, foi muito legal, né, cara, a gente conheceu tantas e tantas pessoas, nem sempre dava pra eu participar de todos, ou o Ramon participar de todos, mas a gente conheceu muitas pessoas, cara, foi bem legal.
eu acho que isso foi a parte mais da hora, cara. A gente poder ter contato e conversar com uma galera que, antes do podcast, a gente admirava, a gente acompanhava o trabalho do cara e a gente teve a oportunidade de, tipo, conversar com esse cara e trazer ele por uma parada que a gente tá fazendo e para que, sabe, ele poder passar um pouco da pessoa mesmo, né? Que a gente falando de entrevista, a parada é a pessoa, né, cara? Tipo, não tipo, você ouvir a vivência da pessoa, a experiência, o que aquele cara que você admira, ou o que aquele cara que você pode admirar por determinada qualidade, o que esse cara passou, sabe? O que esse cara fez, qual que é a história dele? Pra a gente também, a gente já falou isso em vários outros casts, mas eu acho que vale ressaltar, que é sempre aquele lance que a gente acaba endeusando algumas pessoas e, cara, no fundo, sabe, todo mundo ralou, todo mundo se fudeu em algum momento, todo mundo tem uma história, sabe, um caminho, o cara não chegou lá do nada, o cara não acordou um dia assim, o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou ser fodão aqui em CSS, então beleza, foi lá e aconteceu. Não é assim que as coisas funcionam. Então eu acho que esse é um grande lance, mano, das entrevistas e essas entrevistas deram oportunidade pra gente também conhecer essa galera, sabe? Tipo, ter um contato mais direto com essa galera que a gente admirava. Porra, Maljor, cara. Eu fiquei, felizaço quando a gente entrevistou o Maljor. A gente pôde trocar ideia com ele. Foi sensacional, cara. A gente entrevistou muita gente boa. Seria até desleal a gente falar alguns nomes aqui, porque eu não vou lembrar de todos os nomes. Porque, cara, a gente entrevistou muita gente boa e eu acho que a principal chave de tudo isso foi motivação. E quando eu falo isso, não é porque eu quero passar motivação, é porque de fato, eu e o Ramon, a gente ficou muito motivado. Então, eu acho que se a gente ficou, vocês devem ter ficado pelo menos um pouco motivado com as histórias de todos esses profissionais que a gente entrevistou. Então, cara, era certeza, a gente entrevistava uma pessoa, ouvia a história da pessoa. Primeiro a gente falava assim, né, Ramon? Nossa, sou um bosta, né? Primeiro a gente pensava, sou um bosta, porque o cara fez tanta coisa, fazia tanta coisa. Se eu fizer metade do que ele fez, tá de bom tamanho, né? E no final das entrevistas a gente sempre se sentia muito motivado, né? Seja pra aprender uma coisa nova, seja pra ter uma metodologia melhor de trabalho, ou seja pra aprender inglês, ou seja pra, sei lá, ter o objetivo de ir pra fora do país, ter uma experiência fora do nosso país, uma experiência internacional, enfim. Acho que a motivação foi a principal chave que a gente encontrou nas entrevistas, que a gente já contou lá no DNE 50. Quem não ouviu, a gente fala um pouquinho de retrospectiva também, igual a gente tá fazendo hoje. E a gente conta lá que as entrevistas foram meio que a gente colocou para suprir uma necessidade de pautas, né? Que não ia ter muitas pautas para fazer no ano todo, porque a gente não é um cast técnico, então por mais que tenha milhões de coisas para falar aí sobre coisas técnicas, mas a gente não se considera, então a gente fala umas coisas mais genéricas, a gente fala de situações do dia a dia, enfim. E a parte das entrevistas acabou sendo uma parte motivacional bem grande, uma parte que muitas pessoas gostam e muitas pessoas não gostam também, né, Ramon? A gente ouve de pessoas, cara, assim que entrevista eu não gosto muito, eu prefiro as pautas. E tem gente que fala, nossa, eu prefiro muito mais as entrevistas, né? Pô, mas eu não lembro de ter ouvido ninguém falar que não curtia entrevista. Alguém falou pra você? Quem foi que falou pra você? Fala pra mim. Quem que foi? Quero nomes. Eu vou colocar aqui, ó, no post aqui o nome de quem falou, a gente vai resolver isso assim. Ó, e voltando um pouco para as estatísticas, assim, o nosso cast mais acessado desse ano foi o cast de salários, né, cara? Salário. Cast polêmico aí. É dinheiro, né? Além desse ano, é o nosso cast mais acessado all, né? Nesse mês, nesse ano, no ano passado, é o de salários que foi o mais acessado. A gente tem mais de 7.700 visualizações, né? Reproduções nesse episódio. No segundo lugar tá o Zeno. O cara tem uma presença na internet muito grande aí, né? A gente teve muito acesso nesse cast. O terceiro lugar o cara que tá em terceiro lugar hoje no nosso ranking de 2016, que me surpreendeu, foi o de Angular vs React, que a gente fez com a Code School, que foi um cast patrocinado. Ele nem tá como se fosse na linha do tempo, assim, ele não tá tipo Dev na Estrada 60 e alguma coisa, ele não tá nenhum número, ele tá só como Angular vs React, porque ele foi um cast patrocinado, ele tá em terceiro lugar, foi muito legal. A gente ouve bastante das pessoas pra gente fazer mais casts técnicos. Esse é um cast técnico que a gente fez com a parceria da Code School. A gente trouxe os caras lá
pra falar disso. E o quarto lugar foi o do Maljor, que o Ramon comentou. Grande Maljor. Que, cara, não tem preço, né? O saudosismo, Maljor teve o seu lugar, ainda tem o seu lugar no coração de muita gente aí. Muitas pessoas começaram, aprendeu com os livros do Maljor. E ele continua firme e forte aí, motivando as pessoas. Isso é o mais legal, cara. Foi muito legal entrevistar ele. E por último, por último não, né? Esse top 5 aqui dos nossos casts mais acessados de 2016, o quinto é Vida de Júnior, cara. Olha aí, Vida de Júnior. Uma pauta que a gente não dava muita, né? Quando a gente pensou na pauta sempre assim, cara, é impressionante. Isso acontece direto. Não, a gente faz uma pauta, troca pauta ideia sobre rápida, assim, uma né? pauta rápida, né? A gente fala assim, não, vamos falar sobre esse assunto aqui, vamos tentar desenrolar aqui meio ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí, a hora que a gente termina, assim, fica aquela meio sensação de, putz, ficou meio mais ou menos, né? E sempre surpreende, cara, impressionante. Não teve uma linha do tempo tão definida, né? Exatamente. Só que se eu não me engano, ó, gente, vocês nos desculpem aí, que é muito cast, é muita coisa, a gente não lembra de tudo. Eu não lembro o que eu falei em todos, mas se eu não me engano, esse Vida de Júnior não foi... Como que foi? Esse daí foi a gente fez um jogo, fez o esquema do RPG. Não, no RPG foi Junior Plano e Sênior, né? Que a gente fez um lance com RPG. Né? Pô, cara, mas foi surpreendente pra mim esse cara tá em quinto lugar. Foi uma pauta que a gente não deu muita... Assim, vamos fazer essa pauta, moral, né? Não deu muita moral pra ela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo recente agora. A gente fez... Pô, acabou de gravar um cast com Guanabara. Eu falei, nossa, vai estourar. E não estourou tanto, né, cara? A gente aprendeu também com esse ano inteiro que podcast é uma mídia que não é muito popular. Não são muitas pessoas que acessam, enfim. Então a gente entrevistou o Marco Gomes. Eu lembro que quando a gente entrevistou o Marco Gomes, entrevistou o Guanabara, eu falei, cara, vai cair o servidor, mano. Vai cair o servidor. E a gente aprendeu com o tempo não ter tanta expectativa assim, porque, enfim, é uma coisa que demora, né? Demora pra gente gerar acesso e gerar interesse das pessoas. A gente tá tentando crescer mais orgânico, né? Na verdade, o crescimento ele é orgânico, né? Ele não é viral igual, sei lá, meme de internet, por exemplo. Que daqui a pouco, sei lá, sua mãe tá mandando no grupo da família do WhatsApp, sabe? Não vai acontecer. Sua mãe não vai te mandar um podcast Deve na Estrada no grupo da família. Seria do caralho se Seria acontecer. Do caralho. Acho que não vai acontecer, não. E pra gente finalizar só essa parte de números, que eu sei que é chata, mas é, sei lá, legal ao mesmo tempo. Nosso maior pico de ouvintes foi em setembro. A gente bateu 33 mil visualizações nesse mês. E nossa maior baixa foi em janeiro, que foi 10 mil reproduções. Que eu acho que foi parte do crescimento e também em janeiro daquela, né? Férias e tal. Janeiro você tá trabalhando mais ou menos, né? Convenhamos. E quem escuta o Deve na Estrada, escuta no trabalho, né? Indo pro trabalho. Exatamente. Tá mais ou menos ali ainda. Bom, beleza. Então vamos falar agora, Ramon, de monetização, cara. Monetização. Dinheiro. Dinheiro. E aí, cara, Deve na Estrada, você ganha dinheiro, cara? Deve na Estrada? Cara, pra caralho. Nesse momento, na verdade, vocês acham que eu tô em casa trabalhando, mas não, cara. Eu tô nas Ilhas Caimã aqui. Tô no iate, né? Eu tô no iate e tal. Tá de boa. Tô gravando aqui no iate. Bom, beleza. Cara. A gente não ganha dinheiro com Deve na Estrada, mas na verdade a gente ganha até, né? Não ganha a vida com o Deve na Estrada. Mas a gente ganha dinheiro, mas vamos contar um pouco como é que foi esse processo, cara. Conta aí, Ramon, como que a gente começou. Cara, na verdade, tudo começou quando a gente decidiu... Eu não sei o termo, cara, pra isso. Não é crowdfunding. Crowdfunding é outra parada, né? Mas não, a gente começou a ter gastos. Começou aí, eu acho, né? A gente começou a ter gastos com Deve na Estrada. Então, assim, eu lembro até que a gente tava conversando e na época a gente tava dentro de um grupo de Facebook... de áudio, de podcast, não lembro. Você era mais ativo nesse grupo lá, via bastante coisas. E você fala assim, cara, tem 1 milhão de podcasts, tem 1 milhão de gente que tá fazendo podcast, mas ninguém quer investir. Exatamente. Todo mundo tem um sitezinho no WordPress, que é o domínio público lá, não é o domínio pago. Hospeda lá mesmo. E não investe muito nesse negócio, né? E aí a gente começou um pouquinho diferente, não
tentando investir muito, mas a gente falou assim, pô, vamos fazer o nosso site, o que a gente vai usar, o que a gente não vai, vamos fazer aqui, só que vamos hospedar num lugar, tanto que a gente tem hoje lá na DigitalOcean, lá o host, a gente comprou um domínio e tal, nisso daí a gente gastou, pouco, mas gastou. Aí sim. foi lá, começou a gerar um gasto. A DigitalOcean começou a gerar um gasto mensal ali, né? E aí a gente foi. Aí foi indo, a gente, pô, vamos hospedar num lugar, e se a gente começar a bombar? Eu sempre, a gente sempre teve a vontade, né, cara, de, pô, ter muitos acessos. A gente sempre teve essa vontade. Quem cria alguma coisa e não tem vontade de o mundo inteiro ver o negócio, ou sei lá, o seu país inteiro saber que você faz aquilo e gostar, admirar o seu trabalho? Quem não tem essa vontade? Se você cria um negócio pensando que vai morrer amanhã, você não cria, né? Então a gente pensava assim, pô, e se a gente começar a bombar? E esse site vai aguentar? Não sei o que, vai aguentar? Vamos fazer o seguinte, vamos hospedar. A gente começou a pensar em estatística, né? Então, pô, vamos hospedar num lugar que já nos dê estatística, pra gente não ter trabalho. Porque, querendo ou não, o DNA foi criado num final de semana, a gente não tinha muito tempo, a gente simplesmente começou a gravar e começou a fazer. Cara, é aquele lance, a gente é dev e todo dev é preguiçoso. Então a gente queria fazer a parada, mas queria ter o menor trabalho possível pra manter essa parada funcionando. Exato. E aí começou, a gente, pô, vamos. Aí eu comecei a pesquisar, aí o Ramon começou a pesquisar e a gente viu o SoundCloud. Eu vou recomendar aqui, vou falar que é a melhor opção? Não sei, né, Ramon? A gente não sabe se é a melhor opção hoje. Pra gente funciona, né? Pra gente funciona, hoje em dia tem muito mais opções, assim, a gente já até tá vendo de olhar algumas outras opções, mas pra gente funciona. A gente foi e hospedou tudo no SoundCloud. O SoundCloud nos dá um widget, nos dá estatísticas, eles têm lá o servidor deles, que não sei se aguenta ou não, deve aguentar, muita porrada. Se tiver muita porrada, não sei, não tivemos ainda muita porrada no nosso cache. E aí isso gerou um outro gasto. E aí foi aumentando os gastos, né? Daí a gente ia para evento, ia fazer não sei o que, tinha um gasto ali, um gasto aqui. A gente falou, pô, cara, tá começando a dar um acesso aí, que seja pouco, mas tá começando a dar um acesso. Como é que a gente vai, né, tentar pagar essas contas aí? Tá gerando um gasto. Na época ainda era o cartão do Ramon, né, Ramon? Tava gerando um gasto lá, Ramon. Então, pô, temos que pagar esse gasto aí. Alguém tem que pagar essa fatura do cartão aí, né? O legal é que a gente ia marcando tudo, assim, né? A gente foi bem organizado desde o começo. Então a gente sempre marcou todos os gastos que teve, todos os gastos que gerava pelo Dev na Estrada. E a gente começou a pensar, pô, como que a gente vai fazer um dinheiro aí? Primeira coisa que a gente pensou foi o quê? Os banners, né? Banner, nossa, cara, é verdade. Eu tinha até me esquecido disso. A primeira coisa que a gente pensou foi assim, cara, deve ter acesso no site, né, velho? Vamos fazer o quê? Vamos meter banner nessa porra. Vamos meter banner lá, né? Nossa, que desgosto, cara. Que frustração, cara. Foi frustração por dois motivos. Uma, que nosso site não tem tanto acesso. A gente não faz nada de especial no nosso site, né? Além de ter os links lá pra acessar, não tem nada de especial, assim. A gente não é um portal de notícia, a gente não tem... A gente quer aumentar isso, a gente quer que nosso site tenha mais acesso, que a gente tenha mais coisas, mas, né, é muito mais cômodo você ouvir do seu agregador de feed, ou você ouvir do próprio app do SoundCloud, ou pelo SoundCloud. Às vezes é mais cômodo, o SoundCloud vai lá e te manda uma notificação, o seu feed lá, o seu agregador te manda uma notificação, então é mais cômodo, assim. E aí a gente viu que não ia dar muito certo. E era chato, cara. Puta, é muito chato você entrar num site e ter um banner. Não era chato, não era chato, cara. Era asqueroso. Ficou asqueroso. E outra, o nosso site é muito rápido, né? Que ele é um site estático. Ele é um site estático tal, e bem leve. Então o nosso site é muito rápido. Aí você imagina que, simplesmente por causa de um banner, nosso site começou a ficar lerdo, assim. Porque carregava um banner lá no começo tal. E, cara, eu falei, nossa, que desgosto, né, cara? O site mó bonitinho, um bannerzão, assim, um topo e tal. Era meio triste. Aí a gente começou a pensar em alternativas. Tipo assim, então beleza, como é que a gente pode fazer? Será que empresas vão investir na gente? Porque uma coisa é você dar lucro pra empresa. Outra coisa é a empresa também só simplesmente falar, pô, achei legal, quero ajudar a comunidade, quero ajudar desenvolvedores e vou botar uma grana nesse cara aqui. São duas opções, né? E a gente pegou e falou assim, pô, por que não as pessoas, né? A gente viu bastante esse lance de crowdfunding que o Ramon comentou, mas crowdfunding é um pouquinho diferente, né? Que, se eu não me engano, assim, você tem um produto, você tem que ter um produto, um serviço. Acho que tem que ser um produto, nem um serviço. E você tem que... É meio que você vai
coletar um dinheiro para entregar esse produto, esse serviço depois. Então você tá coletando numa outra, como que eu posso dizer? Numa outra parte do processo do seu produto. Então, de vez você criar o seu produto, ter o dinheiro, e aí começar a vender, aí ter o lucro, não, você já pega um pouco do lucro antes e, sei lá, essas pessoas que compraram antes vão ter, sei lá, além do produto vai ter, sei lá, um produto autografado, vai ter mais uma caneca, mais enfim, cada um tem lá as suas recompensas, suas coisas, né? Você oferece um conceito, né? Você vende um conceito e aí se a galera apostar naquilo, você produz aquele conceito e entrega pra pessoa junto com um mimo, né? Vamos dizer assim. Exato, É como se fossem investidores, né? O mundo real funciona assim com investimento, só que ao invés de ser uma pessoa que tem milhões que vai investir em você, são várias pessoas que vão te dar aí R$100, R$200, R$500 que vão investir em você. Então, de vez ser uma pessoa com milhões, pode ser milhões de pessoas doando 1, 5, 10, R$15. A gente viu Aliás, é meta 2017. 1 milhão de pessoas doando R$10 aí. Fica a dica. Bom, a gente viu esse tipo de coisa. O problema é que crowdfunding você coleta a grana e acabou, né? É esse lance. E eu sempre acompanhei muito YouTube, né? Canal de YouTube e tal. E eu via que tinha o Patreon, né? Que ficou bastante famoso no YouTube. E é o quê? É uma forma de você ser patrão, né? Entre aspas, do seu produtor de conteúdo. Então tem um canal lá que você gosta, o cara trabalha, basicamente ele trabalha pra te oferecer aquele conteúdo de graça. E você iria patrocinar ele. Isso começou no YouTube, né? E o YouTube você já ganha dinheiro no YouTube. Então imagina, era um a mais ali. Geralmente o Patreon, ele entrou ainda pra... E aí você tinha que dar mais coisas. Então, ninguém criava só um Patreon só pra continuar dando conteúdo de graça. Porque isso ele já fazia e o YouTube já tem propaganda lá, né? Então você meio que ganha uma grana com o YouTube, mesmo que seja pouco, não sei... Que seja pouco, não sei se dependendo do acesso lá vai ser pouco ou não. Mas aí tinha o Patreon, que daí era uma a mais, e os caras também faziam um conteúdo a mais, né? Tinha lá as recompensas. Eu comecei a procurar isso numa versão aqui no Brasil, e a gente encontrou o Apoia-se, né? A gente encontramos essa plataforma de apoios, que é uma forma de você apoiar de forma recorrente, que fala. Então, ao invés de você só dar a grana lá e acabou, você meio que cadastra o seu cartão, ou pode ser por boleto também, mas aí todo mês ele vai lá e ele te manda um e-mail falando assim, boleto desse mês, quer continuar contribuindo e tal. E é uma forma de você ajudar as pessoas a continuar fazendo o trabalho delas. E também você consegue colocar recompensas, então, tipo, a pessoa ajudou com tanto, você pode... dar X recompensa pra ela, ou Y recompensa por aquela pessoa que ajudou tanto. Tem um delay ali, porque cada apoio demora uns 2 meses, de fato, pra chegar no seu bolso. A gente já explicou um pouquinho desse processo do Apoia-se, acho que em outros casts. Sim. Mas basicamente é isso, é mais ou menos uns 2 meses. Você apoiou o Dev na Estrada esse mês, só daqui uns 2 meses que a gente vai ver o seu dinheiro. Então, vamos lá pra números, que é a parte legal e chata. Antes de você falar dos números, eu só queria comentar que a gente partiu o movimento de ir pro Apoia-se também foi movido porque a gente queria achar uma forma de rentabilizar o podcast de forma a cobrir os nossos custos, né? Então a expectativa inicial era simplesmente cobrir os nossos custos que a gente tinha de produção, e a gente não queria simplesmente enfiar anúncio ou, sei lá, vender qualquer coisa, sabe? A gente não queria se vender, vamos falar assim. Porque, sei lá, tipo, imagina, você tá ouvindo um podcast daqui a pouco, Panelas Tramontina, a única com Porra, exato. Não tem sentido nenhum isso, né? Então, por isso que essa foi a nossa primeira opção, por isso que a gente foi buscar isso, pra gente pra gente não chegar num ponto em que a gente não tá mais aguentando, eu e Montanha como pessoa física, a gente não tá mais aguentando, sabe, custo, tempo e tudo mais pra manter o negócio girando. Então a gente não queria chegar nesse ponto pra, sei lá, vender panela, sacou? Então essa foi uma das motivações que a gente que a primeira opção foi partir pra essa parada aí. Exato. E como você falou, nossa real motivação era cobrir os custos, né? Que não eram grandes. A gente pode dizer que não eram grandes. São ainda, né? $15 do SoundCloud, mais $5, $10 lá do DigitalOcean.
A gente tem agora e-mails no Gmail, com Google Apps, tudo isso é pago pelo Dev na Estrada. A gente tem softwares que a gente comprou, a gente tem equipamentos, enfim, a gente vai falar mais disso mais pra frente. Mas falando dos números do Apoia-se aqui, de como funciona, a gente tem hoje, é apoiado por 104 pessoas. 104 pessoas, Ramon, cara. 104 pessoas, cara. Eu jamais imaginaria essa parada. Jamais também, jamais imaginaria. Pode ser clichê falar isso, que eu jamais imaginaria. Caguei, eu não imaginaria mesmo. Mas eu não imaginaria mesmo, cara. Que sim, são muitas pessoas. Eu acho que nossas recompensas, olhando assim, a gente não ganha muito pra quantidade de pessoas, porque nossas recompensas não são tão altas assim, né? A gente tem de 2, de 5 e de 20 reais, né? Nossos apoios, né? Nossa terceira meta era de R$1.000, né? E a gente já bateu. Já. A gente tá em R$1.634 por mês que a gente recebe. Porém, esse número aqui, eu gostaria muito de receber esse número todo mês, mas não acontece assim. Infelizmente não acontece. Isso daqui é muito fachada, assim, do mundo real. O que eu posso dizer pra vocês é que de 3 meses pra cá, a gente recebeu mais que R$1.000 no Apoia-se. Antes disso era menos que R$1.000. A gente recebeu, acho que esse último mês, 1.100 e pouquinho, assim. Então de 1.634 aqui, a gente recebe tipo 1.100 e pouquinho nesses últimos meses, tá? Nesses últimos 2, 3 meses aí. Antes disso, sempre foi bem abaixo. Por que acontece isso? Primeiro que tem a porcentagem do site aqui. Obviamente ninguém faz nada de graça, a gente tá usando um serviço, a gente não tem trabalho nenhum, cara. Simplesmente a pessoa entra aqui, se cadastra o cartão de crédito dela. O site dos caras são seguros, então eles pagam por essa segurança, né? Por essa segurança dentro do site. E ele tem a porcentagem deles. Uma porcentagem, eu não lembro exatamente o número, não sei se cabe falar também o número aqui, mas é uma porcentagem justa aí, que o site cobra por mês. E também tem das pessoas que não pagam, que simplesmente não pagam, desistem e tal. E é normal. Você um mês não, sei lá, seu cartão estourou, seu cartão não passou, você esqueceu. Enfim, é normal isso aí acontecer. Não tô aqui pra julgar ninguém, tanto que quando eu faço isso, acontece comigo também. Quando eu apoio projetos e aí não passo o cartão, esqueço e tal. Cara, é normal, acontece com todo mundo. É só pra ficar bem claro que não é esse valor que a gente pega todo mês, sabe? É muito abaixo disso. Chega a quase ser metade, assim, sabe? Na maioria dos casos. Mas nos últimos 2, 3 meses aí, por volta dos 1.100, a gente tá conseguindo captar por mês. Com esse valor aí, a gente paga com certeza todos os nossos gastos devem na estrada e ainda sobra, que é uma quantidade que a gente guarda, a gente considera que é um dinheiro da empresa, deve na estrada, que não é uma empresa ainda, né, mas a gente considera que é um dinheiro da empresa e a gente usa para coisa da empresa. Então a gente já usou para quê? Para fazer camisetas, né, Ramon? A gente já fez 3 levas de camiseta. Todo o valor da camiseta saiu desse dinheiro, né? A gente pode até ter tirado do bolso na época, porque a gente não tinha muito apoio ainda, mas esse dinheiro voltou pra gente, pessoa física. Então, por exemplo, se eu desembolsei R$2.000, vamos supor, na época, pra pagar a camiseta, e aí passou 4 meses, o Dev na Estrada juntou R$2.000, esses R$2.000 veio pro meu bolso depois. Então, tudo que a gente fez pro DNE foi pago com o DNE. Sendo retroativo ou não, a gente pagou tudo com DNE depois. Então isso foi bem legal. Então a gente fez camisetas, a gente teve parcerias aqui no Casts, então a gente vai em eventos, a gente fez adesivos do Dev na Estrada. Eu lembro até que a gente foi no Brasil JS, eu fui no Brasil JS, né, Ramon? Sim. E a gente fez uma parceria com os caras, a gente fez 2.500 adesivos, não foi? Foi. A gente, o adesivo a gente mandava entregar não, parece que a gente é escroto, mas quando você recebia o kit de boas-vindas lá do evento, vinha nosso adesivo junto, cara, chupa. Veio nosso adesivo junto nesse Brasil JS de 2016 e, cara, não foi barato. Não foi. Não cabe aqui falar o preço, mas não foi barato, cara. Não foi nem um pouco barato. Pensa aí quanto que é pra fazer 2.500 adesivos da qualidade que a gente fez. Porque se imprimir na gráfica do tio Zé ali, não é a mesma coisa do adesivo que a gente fez. Faz o seguinte, entra no site do Stickers Dev lá,
e vê quanto custa um adesivo. E aí você faz a conta. E aí você faz a conta. Não ficou barato, não ficou o preço cheio também. A gente negociou com o cara, porque realmente, quando você... É igual como qualquer coisa no mundo. Se você for numa casa de cueca e comprar 2.000 cuecas, você não vai pagar o preço cheio da cueca. Você vai negociar com o cara lá. Cagar pra caralho pra comprar 2.000 cuecas, mano. Mas a gente negociou lá com os caras e, assim, não foi barato, mas foi bom. A gente pagou tudo com o nosso dinheiro. Assim, o que eu posso dizer é que graças a vocês que apoiam o Dev na Estrada, financeiramente, né, o Dev na Estrada, lá pela plataforma do Apoia-se, vocês fizeram com que nossa empresa pague nossos custos, assim. Então, Exato. se a gente precisar fazer mais uma tiragem de camiseta, a gente vai ter cash para fazer. A gente tá pensando em fazer algumas coisas em desenvolvimento, envolver outras pessoas. A gente quer pagar esses caras com o dinheiro do Dev na Estrada. Então tudo que for pro Dev na Estrada e que não for tipo trabalho braçal nosso, porque a gente não se paga assim. A gente fala assim, nossa, nosso horário é R$30. Então, se eu demoro 2 horas para editar, então 60... Não, isso a gente não faz. Caralho, se a gente ganhasse R$30 por hora, a gente já tá muito rico, cara. Só tava pensando aqui, mas tá de boa, beleza. Não, isso a gente não faz, mas de resto a gente faz. Então, se a gente comprar qualquer coisa pro Dev na Estrada, a gente usa esse dinheiro. Agora, trabalho braçal nosso e de desenvolvimento, não, né? Isso não tem um porquê, né? A gente não tem salário, né, cara? O Dev na Estrada não paga salário pra gente, né? Não, nem tem como, né? É. Bom, e pra continuar também nessa parte de grana, pô, uma coisa que ajudou muito o Apoia-se e vocês que apoiaram a gente foi equipamento, né, Ramon? Puta, cara, isso aí ajudou demais, mano. Ajudou demais mesmo. A gente conseguiu, com esses apoios, a gente comprou uns equipamentos muito legais, cara, pra melhorar a qualidade do áudio, sabe? Que era uma preocupação, na verdade, né? E porque, cara, assim, equipamento de áudio, cara, não é barato. Não é barato, cara. E olha, você aí que mandou um e-mail pra gente, ou falou com a gente e tal, e falou assim, cara, como se fosse uma, sei lá, uma puta novidade, assim. Fala assim, cara, por que vocês não abrem um canal no YouTube e tal, não sei o quê. Um dos fatores é esse, cara. Equipamento é muito caro, gente. Equipamento é muito caro. Você imagina uma câmera com uma qualidade boa, quanto que custa, cara. É caro. E quando você tá falando assim, por exemplo, de abrir um canal no YouTube, sei lá, quando você tá, sei lá, você vai filmar dentro do seu quarto, você vai fazer um vlog, você vai fazer uma parada assim, aí beleza, cara, você grava com a câmera do seu celular e whatever, entendeu? Não tem problema. Mas com a preocupação que a gente tem de fazer as coisas e com o tipo de público que a gente trabalha e com as coisas que a gente almeja, sabe? Não faria sentido, cara, ia destoar absurdamente das coisas. Então, pode ter alguém que fala assim, não, mas você pode gravar com a câmera do seu iPhone aqui, não sei o quê, mas sabe, não. Então... A gente sabe que não é... A gente não vai querer só gravar com a câmera do iPhone, né? Exatamente. Isso é um dos fatores, tá? Tipo assim, que se vocês acharam que eu falei isso só por causa da grana, não é só por causa da grana. Obviamente não, mas ela é um fator que pesa. Obviamente. Mas não é o fator da grana. Tem um monte de fatores. Tem um fator tempo, tem um fator o que a gente vai fazer, tem um fator espaço, tem o fator tem que juntar eu e o Ramon em algum lugar, ou não, ou seria remoto, ou como seria. Tem o fator de você querer fazer isso, né? Realmente o fato de você querer e... Esse fator é importantíssimo, cara. Exato. Tem vários fatores. Um financeiro é um deles... bastante importante. E falar de equipamento, cara, que a gente conseguiu, a gente podia falar, né? Tem gente que pergunta, cara, o que você usa aí, Ramon? Cara, neste momento, eu estou usando um microfone Blue Yeti, que não é Blue, é Black. É o Black Edition. Tem um... Como é o nome disso, cara? Tripé, um braço, sei lá. Aquele negócio... É um radialista. É da hora demais, mano. Eu acho que eu vou até botar uma foto aqui, do bracinho, assim. Eu me sinto mais importante falando nele, assim. Sei lá, acho que chama arm stand, alguma coisa assim. Arm stand, exatamente. Você se sente mais importante, assim, porque ele fica bem na sua cara, assim, né? Bem legal. Você é do rádio e tal, é legal. E, cara, basicamente isso. Tem o pop filter também, né? Tem um pop filter. O pop filter pra diminuir o barulho quando a gente faz, quando fala.
Isso. Quando faz o P, né? Exatamente. Isso aqui, ó. Esse barulho aqui, o pop filter dá uma filtraça, né? Aqui. Pop filter dá uma filtrada. E, cara, eu também. Hoje eu tô com o Blue Yeti também. Então, assim, por muito tempo, eu e o Ramon, a gente gravou com som do Note mesmo. Eu tinha um gravador de mão, eu já usei ele. Eu já tive outros microfones também. E aí Aí eu emprestava pro Ramon. Aí eu comprei um microfone, daí emprestava o gravador de mão pro Ramon, a gente ficava alternando disso. Aí teve uma época a gente comprou um H4N também, com a grana do Dev na Estrada. E aí ficou um tempo, né, eu gravando com o H4N, o Ramon ficou com o Blue Yeti, aí depois a gente trocou. Teve uma época que o Ramon foi pra São Paulo, daí era mais fácil ele ficar com o gravador do que com o Blue Yeti, que querendo ou não, é um trambolho, né, grandão, o microfone, o braço e tudo mais. E aí agora os dois estão com o Blue Yeti. Eu também tô com o Blue Yeti, esse aqui é Blue, olha aí. Olha aí. E só, cara, eu tenho um headset normal aqui que é meu, é um headset bom até, mas já era meu, não é do Dev na Estrada. Então os dois gravam com o Blue Yeti, a gente tem um gravador. Então, quando a gente faz alguma coisa externa, que não é muito frequente, mas quando a gente faz alguma coisa externa, a gente tem um gravador. O Ramon já já participou de algumas palestras, de alguns meetups, que ele levou o gravador e o gravador foi o microfone da galera. Foi bem legal, né, Ramon? É isso. A gente gravou um dos meetups da galera do PHPSP de São Paulo. Ficou impressionantemente bom o áudio. Eu fiquei muito surpreso, de verdade, porque o meetup rolou, era num bar, assim, num boteco. Então, era no formato Shark Bowl, manja? Então, fica todo mundo sentado em roda, a galera trocando ideia, vai rolando umas perguntas, tudo, e eu imaginei assim, eu falei, cara, vai ficar muito zoado, vai ficar aquele barulho de bar no fundo, né, de bater prato, vidro, aquela gritaria, você não vai entender nada. E foi surpreendente, cara, porque ficou muito bom mesmo a gravação. Então, a gente quer ainda melhorar o áudio, acho que dá pra melhorar bastante coisa ainda. Tem coisas que não dá muito pra melhorar, porque a gente vai gravar com outra pessoa e o áudio da pessoa não é tão bom. A gente tenta sempre fazer o nosso máximo, assim. Então eu espero que todo mundo aí tenha gostado da evolução do áudio. Acho que ficou até bem claro, assim. Se a gente pegar nossos primeiros casts, ouvir de novo e ouvir esses últimos, dá pra ver que a evolução do áudio foi bem boa. Eu tô contente aí com o resultado. Eu tento não ser tão chato com áudio, que é chato, né? No final das contas é meio chato. Então, assim, quando a gente entrevista alguém, eu não sou tão chato, assim. Eu falo, pô, tenta aí, tá muito barulho, tenta outro fone. Tem outro fone? Tem, beleza. Se tiver muito barulho, a gente tenta no celular do cara. Todo mundo tem um smartphone hoje em dia, é mais comum a pessoa ter. Então, às vezes, o áudio fica melhor no smartphone do que no computador da pessoa. A gente faz essa troca. Mas, cara, barulho tem. Vira e mexe, rola uns pratos batendo, rola... As crianças chorando. Alguém mexe na perna. Isso aí vai acontecer. É normal, mas espero que todo mundo tenha gostando aí da qualidade do áudio. Acho que melhorou bastante. E a gente vai evoluir cada vez mais e mais. Assim, a gente vai pesquisando mais sobre microfone, sobre como evitar ruído, esse tipo de coisa. Bom, eu acho que o último tópico que a gente podia falar aqui, Ramon, é como que o Dev na Estrada ajudou a gente a conhecer pessoas, cara, e abriu portas pra gente, a gente falar um pouco da nossa história, assim, desse ano, como é que foi? Cara, esse ano ele foi muito louco, assim, em muitos sentidos diferentes, né? Porque eu, principalmente, eu passei por muitas mudanças, cara, então muita coisa aconteceu. Eu tô falando na minha vida pessoal mesmo, né? Nem tanto no podcast. Então, eu saí de um emprego, fui pro outro, fiquei praticamente morando em São Paulo durante 3 meses, aprendi muitas coisas, mas o Dev na Estrada sempre conseguiu me ajudar falando menos assim do lado profissional, né? Ele sempre conseguiu me ajudar a me deixar menos sozinho, vamos colocar dessa maneira. Então, durante esse tempo que eu fiquei em São Paulo, ele me ajudou a conhecer muita gente, cara, a ir em muitos eventos e falar com muitas pessoas, e essas pessoas, sabe, virem falar comigo e nossa, tem que conhecer tal pessoa, e me apresentar para outra pessoa, e cara, isso foi muito, muito, muito incrível mesmo, sabe?
o lance do aprendizado, de ter absorvido toda essa experiência que a gente já comentou, né, das entrevistas. Então, você conhecer a história de toda essa galera, e de repente você pegar num dia que você tá meio puto, meio de saco cheio, meio cansado, meio querendo jogar tudo pro alto, e você ouvir aquela pessoa falando, tipo, contando a história dela, sabe, e falando assim, pô, sabe, não é o fim do mundo. Então, cara, ele me ajudou muito nesse sentido. Uma outra coisa que ele me ajudou bastante foi, por exemplo, ele me... É até um pouco do lance do que eu tava falando, sabe? Ele me apresentou outras pessoas, e foi uma das coisas que me ajudou na migração de emprego. Quando eu saí de uma empresa e tava indo para outra, ele foi um fator que... Ele, o podcast, mas que eu tô falando de uma pessoa, né? Mas não é uma pessoa, é o podcast mesmo. Ele me ajudou muito a fazer essa transição, e me ajudou a construir talvez a imagem e a força que eu precisava para, sabe, ir para essa nova empreitada, para encarar esses novos desafios. E, cara, sabe, muita coisa me ensinou muito, né, durante esse ano, cara. Acho que, se eu puder resumir, é isso. Foi um ano de muito ensinamento. Aprendizado, né? Aprendizado, cara, exatamente. Aprendizado. Cara, foi um ano difícil, com muitas coisas também pra mim, mas... Pô, foi bem legal, assim, o podcast me ensinou, né, me possibilitou muitas portas, conhecer muita gente, muita coisa. Eu lembro que no começo do ano, o ano passado, né, na verdade no final do ano passado eu ainda estava trabalhando remoto, então, se eu não me engano, foi na época que a gente começou a criar o podcast, eu logo depois já comecei a trabalhar remoto, e aí não é que foi fácil, mas assim, eu tinha mais tempo, né, pra me dedicar e, puta, eu basicamente ficava todos os dias pensando no podcast, que a gente podia fazer pra melhorar, e dedicava muito do meu tempo pra ele. E daí, no começo do ano de 2016, eu comecei a trabalhar pra Netshoes lá, e aí eu ia pra São Paulo todos os dias. Eu lembro que eu falei pra você, calma, fudeu, cara. Fudeu. A gente vai ter que gravar aí uns horários alternativos, vamos ter que editar agora na velocidade do Creo 5, porque fudeu, cara. Eu chegava em casa 9 horas da noite, todos os dias, e meio que esse tempo que oficializou nossa gravação, né, cara? Hoje em dia nossa gravação geralmente 9 horas da noite por causa disso, né? A gente acostumou com esse horário. É um horário também que você já colocou sua filha pra dormir, ou tá nesse processo aí mais ou menos, e aí é um horário que deu, né? Sim, a gente meio que foi adaptando, né, cara? Você estava em São Paulo e a gente começou a gravar esse horário porque você estava... não preciso nem falar, né? E voltar para São Paulo todo dia. Mas aí a gente foi se adaptando a essa rotina, e aí a gente conseguiu adaptar as outras coisas para essa rotina, para isso ter aquele espaço reservado na nossa agenda, sabe? Então a gente sabia que num dia da semana, à noite, lá pelas 9, a gente tinha gravação. Então a gente ficava mais fácil da gente conseguir se organizar, né? Do que... Antes a gente não sabia, a gente gravava, puta, hoje vamos gravar 7, vamos gravar 11, vamos gravar, sei lá, 4, vamos gravar... Então isso acabou ajudando a gente também. E assim, lá na Netshoes foi muito legal. Eu entrei lá porque eu tinha experiência já com a plataforma lá, com o trabalho dos caras, mas também os caras que estavam lá, conheciam um podcast. Então é bem legal, cara, você ser reconhecido, os caras saberem que você trampa com a comunidade, então automaticamente... me chamavam pra ir em evento e fazer as coisas e ser mentor das coisas, fazer as coisas acontecerem. Então, cara, foi bem legal. Continuou passando o ano, a gente conhecendo mais pessoas. Depois do meio do ano pra cá, eu comecei a trabalhar remoto. Não vou falar que foi o podcast que fez isso, mas ajudou, cara. Ajudou, assim. A gente sempre falou de remoto no podcast, eu sempre bati nessa tecla e foi por causa disso que me indicaram no trabalho que eu tô hoje. Eu lembro até hoje, no dia da entrevista, tava todo mundo lá, os desenvolvedores, e os caras, não todos, mas alguns caras conheciam um podcast. E, cara, talvez isso contou ponto, sabe? Contou ponto, falou assim, o cara faz alguma coisa pra comunidade, o cara, né, tem um trabalho dele aí, dá a cara a tapa aí, e talvez isso conte ponto, não sei se isso foi um ponto ou não pra me aceitarem no trabalho lá. Mas conta, cara. Conta porque é melhor uma pessoa conhecer você do que ninguém te conhecer,
né? Um cara já conhece você, já é um ponto positivo ali. E, cara, eu conheci muita gente, conversando com bastante gente. Eu posso dar um exemplo até recente, né? Hoje a gente tá gravando o cast e eu tô em Toronto. Eu vim pro Canadá, né? É uma vontade que eu tinha há muito tempo, mas vocês mesmos viram no cast, né? Vocês acompanharam isso, de tanto que eu falei sobre inglês, o tanto que eu falei sobre viagem, o tanto que eu entrevistei pessoas fora do Brasil. Teve até pessoas que reclamaram, falaram assim, pô, vocês só entrevistam dev fora do Brasil e tal. Mas isso era um reflexo do que eu tava querendo pra mim naquele momento, do que eu tava pensando. Então, automaticamente quando você quer alguma coisa, você vai colocando as pessoas em sua volta do que você tá querendo tomar uma direção. Então eu queria ter uma experiência fora, eu queria vir pro Canadá, e eu queria aprimorar meu inglês, e tudo isso fazia parte do cast, cara, porque o cast é um reflexo, é um espelho da nossa vida aqui, do que a gente pensa e tudo mais. Então foi legal que eu consegui vir pro Canadá, eu ainda tô no Canadá, vou embora daqui uma semana, vou voltar pro Brasil daqui uma semana, e pô, conheci muita gente. Hoje mesmo, o exemplo que eu ia dar hoje mesmo, conheci o Sérgio Cruz, um cara que a gente entrevistou aqui no cast, que é um cara de Orlando, trabalha lá na Code School. A gente até fez uma parceria com a Code School depois. E hoje eu conheci o cara tava aqui em Toronto, veio passear com a família. Eu fui ali, tomei um café com o cara, conheci ele, e tudo isso foi o cast que proporcionou, sabe? Aqui em Toronto eu conheci um outro cara, a gente tomou um café também, que o cara simplesmente conhecia o podcast. Ele morava no mesmo prédio que o Leonel, que é um cara que a gente já entrevistou aqui também, mas é um amigo meu, né, que morava no Brasil, mora aqui hoje. E o cara, me chamou, falou assim, vamos tomar um café, eu te conheço por causa do Dev na Estrada, não sei o que e tal. Conheci o cara também. Enfim, é muito legal isso. Você vai conhecendo mais pessoas, seu network vai aumentando, e isso me ajudou muito. O Dev na Estrada me ajudou também a me manter regrado. Não é fácil, gente, sabe? Tipo assim, a gente pensa em parar de fazer isso aqui toda hora. Eu converso com o Ramon direto de tipo, meu, cara, tá foda, sabe? Pode crer. Por mais que você goste de fazer um negócio, assim, você gosta de jogar videogame. Você gosta de jogar videogame toda sexta-feira de manhã? Sabe? Você gosta? Você gosta de jogar videogame. Às vezes você gosta de jogar todo dia, mas toda sexta-feira de manhã você gosta. Vai ter uma sexta-feira de manhã que você não vai querer jogar, sabe? Que você vai ficar, ai meu Deus. Mas você tem que fazer, porque é uma coisa que a gente colocou isso na cabeça que vai fazer. Se a gente não fizer sempre, vai abrir uma brecha pra gente não fazer mais. Então, assim, não é fácil essa parte, assim, sabe? Dá vontade de não fazer, de parar, tem que ir atrás de gente pra gravar pauta, pra fazer entrevista e tal. É trabalhoso, mas a gente agradece todo mundo que escuta a gente, que ainda mais apoia financeiramente o nosso projeto, sabe? A gente só tem a agradecer a todas as pessoas. Podcast é uma mídia que não é fácil, não é reconhecida. Já é uma mídia que está há bastante tempo, mas nunca bombou. Eu já vi milhares de sites aí tentando, sei lá, um YouTube do podcast nascer, mas nunca vi ir pra frente. Quem sabe mais pra frente mude aí, mas vai demorar muitos anos, eu acho, ainda pra ser uma coisa mainstream, assim, pra ser uma coisa que, sei lá, que o YouTube é hoje, sabe? Quantos anos o YouTube demorou pra virar, sei lá, concorrer com a TV, igual eles estão concorrendo hoje? Demorou anos, sabe? Demorou muitos anos. Quanto tempo o podcast vai demorar pra concorrer com a rádio, ou com, sei lá, com a TV também, com qualquer outra mídia, né? Então acho que vai demorar, é uma coisa mais de nicho, é diferente, não precisa concorrer também, são mídias diferentes, uma é visual, outra é auditiva, mas, cara, é isso, eu acho que foi um aprendizado muito da hora, assim, em 2016, a gente conheceu muita gente, o podcast nos proporcionou muitas oportunidades, abriu muitas portas, a gente fez muito network. Muitos momentos bons, né? Muitos momentos bons, cara. Teve momentos ruins também, teve momentos que a gente falou, não quero fazer essa merda, que se foda, vai tomar no cu. Cara, assim, eu queria acrescentar nisso aí, que é assim, tipo, se alguma coisa faz a gente continuar fazendo isso toda sexta-feira sem falta, eu acho que é a galera que escuta, é a galera que vem trocar ideia com a gente, é o cara que manda uma mensagem, é o cara que manda um tweet, é a galera do Apoia-se,
são essas pessoas, cara, porque eu acho que se não fosse isso a gente já tinha parado, porque também eu acho que eu não quero ficar aqui, não, nossa, olha como a gente sofre, olha que difícil, não é isso, mas acho que quem escuta a gente há mais tempo sabe que a gente não fica de mimimi, a gente não fica contando que a vida é bela e o mundo é colorido, porque não é, cara. Então, sabe, vai chegando o final do ano, você vai enchendo o seu saco, você tem vontade de desistir, você tem vontade de parar, mas e cada vez que eu e o Montanha troca ideia sobre isso, a gente fala assim, cara, mas se a gente parar, a gente vai decepcionar muita gente. É um trabalho muito legal que a gente fez até aqui, muita coisa já passou, sabe? Tem muita coisa pra acontecer ainda, muita coisa que a gente fala disso, fazer, né? A gente fala disso, né, essa retrospectiva que a gente tá falando aqui, quando a gente pensa isso, eu e o Ramon, a gente para pra pensar e fala assim, olha quanta coisa isso nos proporcionou, né? Então, a gente quer perder, quer não ter mais isso em 2017? E a gente fica, né, não, né? Não, né? Não. Mas, assim... É só pra deixar claro, isso aqui é só pra... A gente só quer... Acho que como todos os episódios que a gente gravou até hoje, é o reflexo do nosso momento atual. Então, esses são os sentimentos de final de ano, de olhar pra trás e tentar entender tudo o que aconteceu, tentar aprender com tudo o que aconteceu e, sabe, fechar a porta do ano de 2016 e abrir do de 2017 e tentar falar assim, beleza, como é que vai ser daqui pra frente, sabe? E eu volto a repetir, cara, você não vai escutar a gente falando assim que o mundo é bonito, que a vida é cor-de-rosa e tem unicórnios pulando, cara, porque infelizmente não tem, não. Não queria te decepcionar, mas não tem, não. Bom, mas é isso aí, a gente achou o ano de 2016, puta, muito foda, eu gostei bastante, por mais de vários acontecimentos aí, crise, não sei o que e tal, foi um ano muito da hora, um ano de muitas conquistas, tanto pra mim quanto pro Ramon. A gente gostou muito, 2017 tá aí, a gente não vai parar de fazer o cast, vamos continuar fazendo o cast, vamos tentar trazer mais novidades, a gente quer continuar fazendo a mesma coisa, porque é legal, é bom, porque que vai precisar mexer numa coisa que tá sendo legal, mas a gente quer mais audiência, a gente quer trazer mais pessoas pra ouvir, então sim, a gente vai fazer mais coisas, queremos fazer mais coisas, talvez espalhar em mais mídias, e tentar fazer o Devil na Estrada. E tentar fazer o Devil na Estrada ser uma família maior, cada vez maior aí. E, cara, muito obrigado a todo mundo que escuta a gente, todo mundo que apoiou, todas as empresas que apoiaram. A gente teve bastante empresas que apoiou a gente, Contratado, Van Hack, Alura, enfim, uma galera aí apoiou a gente, acreditou no nosso trabalho, vocês, todo mundo que apoiou aí e apoia até hoje. A gente tem pessoas que apoiam desde o começo lá do Apoia-se, pessoas que entraram no meio, no final, não importa, se apoiou um mês, 10 meses, um ano, a gente queria agradecer do fundo do coração aí, muito obrigado, e 2017 tá aí, né? 2017 tá aí, cara, muita coisa pra acontecer, a gente quer fazer muita coisa, que nem o Montanha falou, a gente quer explorar novos formatos, novas mídias e novos conteúdos. Então, apesar do divã e do desabafo que aconteceu agora há pouco, 2017 tá aí, a gente vem com tudo, a gente vai continuar fazendo e é isso aí, cara. Então, só reiterando o que o Montanha falou, cara, porra, valeu todo mundo mesmo que fez parte até do menor jeito possível da nossa história, da história do Devil na Estrada, de tudo que aconteceu esse ano. Então, pô, valeu mesmo, você ajudou a construir isso aqui tudo. Então, galera, valeu. E é isso, eu não vou ficar falando mais aqui, senão vou ficar filosofando. Então valeu, pessoal, feliz ano novo e até mais, até o próximo cast. Valeu, galera.